Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Já cumprimentei, mas cumprimento novamente todos os nossos amigos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Todos muito bem-vindos. Os nossos recados são os seguintes: o evento mais próximo é o nosso Bazar no Dia das Mães. Então, se vocês puderem vir, a gente vai ficar muito feliz, é muito legal. Tem uma mesa de doces e salgados, tudo engordante. Aí não come no outro dia. Maravilhosos, viu? Deliciosos, hein? É, deliciosos. É, cada um já traz o seu bolo. A esposa dele faz um bolo de cenoura com chocolate, já maravilhoso. Ó, Cleide. De chocolate. A Dois pedidos, vou fazer o de chocolate, o ganache. Então, é muito legal. Depois tem o Bazar dos Seminovos. A maior parte dos produtos a R$5. Uma outra coisa mais assim, uma jaqueta, uma coisa mais que tem preço diferenciado. Mas a maior parte, R$5. São roupas boas, que a gente faz uma boa escolha. Quando a gente pede roupas que a gente consiga vender. Não roupa que você não quer mais, enjoou de usar, né? Mas são roupas boas. Boa tarde, seja bem-vinda. E agora, nossas palestras de maio, nós vamos ter no dia 27, na terça-feira, às 8h15, Fabiano Moraes vai falar Bem-aventurados os puros de coração. No dia 28, que é a nossa última quarta-feira de maio, né? Vai ser o Plínio Penteado, vai falar o Homem de Bem. E o Bazar das Mães já falei, então acho que mais. Uma palestra no Bazar das Mães, às 15 horas. Ah, é verdade, essa palestra aí não está escrito aqui, você lembra? Tá em cima, bem em cima aí, ó. Ah, ele está falando, esse Álvaro Mordecai, né? Isso. Mediunidade, caminho para a evolução. Diz que é muito boa essa palestra, É né? muito boa. Eu quero ver se eu fico dessa palestra. É às 4 horas essa palestra. Não, às 15. 15. Às 15? Isso. Ah, acaba às 4. Acaba às 4. Então a Que Bazar dia que vai ser? Desculpa. agora sábado, Bazar das Mães. Então ele abre às 10 e quando é às 3 horas tem a palestra. Então a palestra é das 3 às 4. E essa palestra aí do Álvaro Mordecai é mediunidade e caminho para a evolução. Enquanto isso, a gente fica comendo. Ah, pode, à vontade. Até é bom, né? Continua as vendas continuam no bazar. Não tem alto-falante que vai para fora, né? Para a gente ouvir. Ah, não, mas se deixa abre aberto a porta ali, agora, né? né? Dá para Abre o ouvir. vidro ali, né? né? Escutar. Ah, se usar o microfone, dá pra escutar. É, também dá. Não está ligado nas caixas, né? Bom, pode perguntar, ainda vai marcar outro dia, né? Pode perguntar, ainda nós vamos marcar. Certo. O quadradinhos de lã a gente continua. Hoje nós recebemos doações de lã, a Cristina já pegou um pouco, ela já trouxe mais quadradinhos. Aí de tarde a Terezinha vem perguntar, ela que faz as mantas, a vizinha aí do lado. As mantas montadas, então a gente faz doações para os centros que doam enxovais para as gestantes carentes. Centro, qualquer entidade filantrópica que precisar, não é? As roupas, já falei que a gente tem doações de roupas, livros espíritas, e nós temos livros para serem vendidos a R$5. E também tem a biblioteca circulante ali. Doações em dinheiros nós temos via Pix, e se a pessoa quiser ficar sócia, é no mínimo a partir de R$20. O que mais? A arrecadação das nossas tampas e os blisters, nós achamos outra entidade, que é o Recados Blister, aí na Rua Clélia. Então nós continuamos aceitando aquelas blister, quando acaba o comprimido, não fica aquela embalagenzinha de alumínio. Então isso também é uma doação. A entidade que arrecada, eles também compram cadeiras de roda ou cesta básica. Boa tarde, seja bem-vinda. Fica à vontade. Embalagem é o blister, essa entidade pega só blister. Aqui nós pegamos tampinhas. Eu perguntei embalagem. Embalagem não. Qual embalagem você fala? Não, a parte de papel. Outros medicamentos, tipo vitamina, que é potinho. Ah, assim. não, só a tampinha. A gente pega as tampinhas. E a da embalagem você pode doar a tampinha. Que a gente arrecada as tampinhas. Qualquer tampinha, tá? É. Mesmo que seja tipo potinho. Do pote de requeijão, aquela tampinha de plástico. E
Olha que legal, hoje o meu filho falou que fizeram uns trabalhos lá e tinha um monte de tampinhas que iam se desfazer. Ele lembrou daqui, pediu para guardar, guardou no armário dele, disse que é um saco enorme de tampinha, Olha só que que- esqueceu de trazer para cá, mas está lá no armário dele, a gente vai trazer depois. Ah, Olha pode que trazer. legal como vai enraizando. Pagando, eu moro num condomínio, de vez em quando acha a sacolinha assim na porta, a pessoa já deixa lá. Aí a Eliana pega, passa aí e já leva para o Instituto Amor Rosa. E ela lá que separa, se a pessoa misturou tampinha com glitter, antes de levar ela já separa tudo. Mas a maioria do pessoal tem imposto separado, mas se não der para separar não faz mal. E as notas fiscais, desde que você não coloque o CPF. Olá, tudo bom? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno, a gente vai ter para chegar um pouquinho antes, a gente faz a fichinha, conversa, tem uma sala preparada, eu ou o Caio, nós fazemos esse atendimento fraterno. Os livros já falei, o Evangelho no Lar, todo mundo já sabe como faz. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem folheto explicativo aí na secretaria, é só pedir, a menina te dá, tá bom? Então acho que são esses os recados, né? Vamos à nossa prece inicial. Vamos nesse momento sentar o mais confortavelmente possível em nossas cadeiras. E assim, então, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, amado Mestre, nós vamos, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Tivemos saúde, vontade e alegria, por isso estamos aqui, sendo bem recebidos pelo plano espiritual. O nosso espaço já foi tratado, fluidificado, até antes de nós pensarmos em vir até aqui. Então, agradecidos pela nossa equipe, que é do Socorro Espiritual, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, ao qual nós estamos fazendo as vibrações à distância. Em todo o nosso trabalho de quarta, quem tiver nomes, a gente coloca para fazer esse tratamento à distância com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, assim, agradecidos, então, para a melhor harmonização, vamos fazer naquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então ao nosso evangelho de hoje, nosso amigo Edivaldo. Por favor, pública toda. Pode levar para cá. Obrigado. Quer acender a luz? Ah, é, melhor que eu. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, o tema de hoje, nós vamos falar é sobre aparência, tá? Então, eu vou começar fazendo duas perguntinhas para nós. A aparência é importante? Não precisa responder não, tá? Vamos começar a pensar na pergunta. A aparência é importante? É a aparência que define quem é a pessoa? Tá? Por quê? Eu vou começar fazendo essas duas perguntas. Para variar, vou contar uma historinha para vocês. Existia um menino que ele tinha uma cicatriz muito feia mesmo. Então, em decorrência dessa cicatriz, ele estudava no colégio. Em decorrência dessa cicatriz, todos os outros alunos ficavam olhando feio para ele, ou então criticavam ele, ou então ficavam falando mal dele. Ele passava no corredor, todo mundo ficava... Ou então, quando não falavam mal, não tinham nem coragem de olhar, porque ele tinha uma cicatriz muito feia. E o que acontece? Isso daí foi acontecendo até um determinado momento em que os demais alunos se reuniram e decidiram que não queria mais que aquele menino estudasse na escola, porque ele tinha a cicatriz, né? Então chegaram para o professor e expuseram essa situação. Nós não queremos mais o fulano, porque ele tem uma cicatriz muito feia. E o professor, sem saber como agir, levou o problema para a diretora. A diretora falou assim: eu não posso expulsar o menino só porque ele tem uma cicatriz. E pensou, não queria fazer. Então ela deu uma sugestão.
vamos fazer o seguinte, então o menino ele vai ser o primeiro a chegar e vai ser o último a sair. E além disso, ele vai ficar lá no fundo da sala, para que ninguém tenha que ficar olhando para trás para que pudesse vê-lo. Tomaram essa decisão e conversaram com o menino. Aí o menino que tinha cicatriz falou, tudo bem, eu topo. Só que eu gostaria de explicar para os alunos por que eu tenho essa cicatriz. Então no dia seguinte, todos os alunos estavam lá, ele foi à frente da sala e começou a explicar para os alunos por que ele tinha aquela cicatriz. Ele começou a contar a história, que a mãe dele era muito pobre. Então, para conseguir suprir as despesas de casa, ela passava a roupa para fora. Tá? E além dele, que na época ela tinha uns 7 anos, mais ou menos, 7 anos e meio, ele tinha um irmão de 2, um de 1 e uma irmã recém-nascida. Tá? Então, num determinado dia, a casa começou a pegar fogo. Tá? E eles estavam lá no quarto, e a mãe conseguiu pegar esse filho de 7 anos, que era o filho de 7 anos, o filho de 4 e o de 2. Infelizmente, a irmã recém-nascida ficou ali naquele local. E ela saiu correndo com os filhos, deixou ele na calçada e falou assim, vocês esperem aqui que eu vou buscar agora a irmãzinha de vocês. Nisso que ela estava voltando, as outras pessoas seguraram a mãe e falaram assim, não adianta mais. A casa já está tudo incendiada e não há condições de salvar mais a menina. E seguraram a mãe. E a mãe começou a gritar, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu preciso que salve minha filha, preciso que salve meu filho. Só que ninguém se propôs a fazer nada. Então esse menino, que tinha 7 anos na época, deixou os irmãos dele de lado e falou, fiquem aqui que eu vou tentar resolver isso daí. E ele conseguiu fugir de todo mundo e adentrou na casa que já estava pegando fogo, já estava tudo esfumaçado. Quando ele chegou assim, a fumaça já era muito grande, só que ele lembrou, eu lembro onde estava minha irmã. E foi lá salvar a irmã. Só que quando ele chegou próximo da irmã, ele notou que uma parte do telhado caiu sobre ele. E ele foi em cima da irmã, protegeu a irmã, só que em decorrência disso ele adquiriu aquela cicatriz. Então ele começou a contar a história, né? Aí todos os amigos já começaram a chorar, já começaram a se emocionar pela história, por saber como ele havia adquirido aquela cicatriz. E o menino mesmo disse, eu entendo que vocês olhem para mim, que a minha cicatriz é muito feia. Mas existe alguém lá em casa que adora a minha cicatriz. Essa pessoa disse que eu sou lindo. E quem que falava que a cicatriz dele era linda? A irmã. Porque foi em decorrência da cicatriz dele que a irmã ainda estava viva. Então, a partir deste momento, os alunos começaram a olhar ele de uma maneira diferente, acharam que ele era um herói, né? Então, ele diz algumas coisas, ele diz assim, ó, que nós também causamos cicatrizes invisíveis nas outras pessoas. Como que nós fazemos isso? Às vezes com uma palavra errada, às vezes com ações erradas, a gente acaba causando cicatrizes nas outras pessoas. Ele lembra também que Jesus também conseguiu cicatrizes por nossa causa. Quando ele foi crucificado, ele foi martirizado, ele conseguiu cicatrizes em várias partes do corpo, foi crucificado. Então Jesus, por amor a nós, também conseguiu as cicatrizes. E ele diz também o seguinte, ó, não amei pela beleza, pois ela passa. Não amei pela admiração, pois ela com o tempo decepciona. Amem pelo que realmente importa. O amor sem explicação. Tá? Então, o que acontece? E outra coisa, ele pediu também para que as pessoas vissem os outros com mais empatia e mais respeito. Essa é a historinha, tá? Então, diante disso, eu volto a perguntar para vocês. A aparência é importante? O que vocês acham? É a primeira das perguntas. É importante? Não? A aparência é importante sim. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, se você for procurar um emprego, se você for bem vestido, bem arrumado, com uma fisionomia bonita, isso vai ajudar você
a conseguir um emprego. Não que ele vai te dar um emprego. Claro, é importante. É importante o conhecimento, é importante saber o serviço que você está procurando, mas a aparência ajuda. Vocês concordam? Tá. Aí eu volto para a segunda pergunta que eu tinha feito. É a aparência que define o que é a pessoa? Aí que já tem o diferencial, tá? Eu volto a falar assim, o problema não está na aparência. O problema não está na vestimenta da pessoa. O problema não está nem se a pessoa tem muito dinheiro, tá? O problema é como nós agimos diante de cada situação. No primeiro momento lá, os alunos não queriam que ele saísse da escola só porque ele tinha uma cicatriz. E depois, com o passar do tempo, perceberam que aquela cicatriz lá é porque ele teve uma atitude heróica. Agora vamos perguntar para nós aqui todos. Será que nós teríamos feito o que ele fez para salvar a irmã? Quantos não estavam lá e não fizeram nada? E ele foi lá e salvou a irmã. Eu particularmente acho que eu só vou saber essa resposta se eu tiver uma situação dessa. Se estiver pegando fogo, algum parente meu estiver lá. Só eu vou saber. Mas muitos não teriam feito o que ele fez. Então, mesmo com a aparência lá dele, ele chegou e acabou se tornando um herói. Vamos voltar aqui, pegar um exemplo da novela das 8, que está passando na Globo. Vocês assistem? Já assistiram Vale Tudo? Nunca assistiram Vale Tudo? Não? Nem a versão antiga? Eu já assisti. Já assistiu? Tá. Então, o que acontece na novela? É famosa, mas eu não... É famosa. Eu acho estranho que vocês não tenham assistido nem a primeira versão. Mas tudo bem, está passando e eu assisti um pouquinho para relembrar a história. E o que acontece? Por que estou citando a novela? Porque nós temos duas situações completamente diferentes. Temos a filha e a mãe. Quem assiste pode falar se estou falando a verdade ou não. O que acontece? A filha é uma garota muito bonita, uma morena muito bonita. Tá? A mãe é a atriz Thaís Araújo. Não estou falando que ela seja feia, mas o que acontece? Na novela ela é maltratada. Então ela não tem uma aparência assim tão bonita quanto a filha. Só que são duas pessoas distintas, completamente diferentes. A primeira, ela quer usar a beleza dela para crescer na vida. Independente como. Ela vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir o objetivo dela. Ela quer ser rica, ela quer ser milionária de qualquer jeito. E a mãe, já pelo contrário, é uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa que trabalha. Ela também quer crescer na vida, só que ela quer crescer através do trabalho dela, através dos méritos dela. E a filha, que é bonita, bem cuidada, sempre bem vestida, não. Ela quer fazer de tudo para subir na vida. Inclusive, roubar o namorado da amiga que mora junto, porque o cara tem dinheiro. Então isso daqui mostra claramente que a aparência não é que define a pessoa. O que define a pessoa é um caráter, é o jeito que ela age. E a lição de hoje nos mostra que, infelizmente, às vezes, a gente vê uma pessoa assim, mal vestida, assim, suja, essas coisas assim, a gente foge de lado. E às vezes, uma pessoa que está bem vestida, de social, gravata, tudo, pode ser uma pessoa que, se você deixa o celular ali, ela vem e rouba seu celular. Só que a gente não vai ficar olhando para o cara. Por quê? O cara está bem vestido, o cara está com roupa social, o cara está bem arrumado, o cara às vezes fala bem, tá? Então, o que a lição tem a passar de hoje para nós, que nós não nos preocupemos tanto assim com a aparência, do jeito que a pessoa está vestida. Vamos procurar conhecer o caráter da pessoa. Certo? Às vezes a pessoa mais sim, a pessoa que esteja mais mal vestida pode ser a pessoa mais legal. Ao passo que aquela pessoa que está bem vestida pode ser um tremendo picareta, queira nos passar a perna. Certo? E também para que a gente tome cuidado, às vezes, com as coisas que às vezes a gente fala. Tem determinadas brincadeiras que é até legal, mas tem um determinado limite. Eu vou citar o meu próprio exemplo aqui, para vocês entenderem o que estou falando. Como vocês podem observar, a minha orelhinha é um pouco aberta, assim. É um pouquinho grande, né? Tá? Não, mas você entendeu onde eu vou chegar. E quando tinha as brincadeiras, Dumbo,
Topogígio, esses apelidos todos assim, não tinha problema, tá? Eu levava uma boa. Mas quando criança, os mais velhos me pegavam e gostavam de dar peteleco na minha orelha. Principalmente quando estava frio. Isso daí doía pra caramba. Doía pra caramba. Então eu só estou pegando o meu exemplo para que a gente, de repente a gente faz isso daí, não faz por mal, mas acaba machucando e pode acabar ofendendo as pessoas. Tá? Então, o que a lição de hoje tem a nos mostrar é que nós possamos tratar os outros, pegando o que Jesus nos ensinou, que nós possamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Quando a gente for fazer uma brincadeira, quando a gente for falar de alguém, vamos nos colocar no lugar da pessoa. Vamos ter empatia com a pessoa. Será que eu gostaria de ser tratado daquela forma? Se a resposta for não, então não vamos tratar daquela maneira. Se a resposta for sim, a gente pode até brincar, mas tomar muito cuidado. É o que hoje é chamado de bullying, né? Bullying. Para atualizar Sim. a turminha nova. É. Era a mesma coisa. Sim. Então, eu volto a falar. Enquanto só ficava nos apelidos, não tinha problema. Eu mesmo tiro sarro de mim hoje, tá? Eu mesmo tiro sarro. Você não sentia nada, mas outras pessoas que sentiam essas brincadeiras, às vezes não gostavam. Mas... Não, com relação aos apelidos, não. Mas quando eles davam peteleco na orelha, doía muito, viu? Doía muito. Principalmente na época de frio, assim, ó. Aí ficava vermelho, assim, grande vermelho, e o pessoal, aí que eles davam mais risada. Aí virava... Tá? Então, só para você dar um exemplo. E outra coisa, o menino nos passou uma lição maravilhosa. Ele pediu para que nós nos colocássemos no lugar dos outros e falou que o que interessava mesmo é o amor. Como que nós tratamos as pessoas. É isso que interessa realmente. Independente se eu tenho dinheiro, independente se eu estou bem vestido, independente se eu tenho uma cicatriz, o que quer que seja. Nós temos que procurar ver como as pessoas realmente são. Caráter, responsabilidade, pessoas sinceras, né? Enquanto no mundo de hoje, quantas e quantas pessoas hoje não agem como a filha, esqueci o nome da moça lá, não agem como a moça lá da novela. Hã? A Maria de Fátima, mas a mãe é a Raquel. Isso, a mãe chama-se Raquel e a menina Maria de Fátima. E a mãe mostra claramente, filha, faça por aqui, ó, cresça na vida, mas cresça de maneira certa, de maneira honesta. E ela fala assim, não, isso vai demorar muito tempo se eu conseguir. Eu quero de qualquer jeito ser rica. E ela vai usar da beleza dela, vai usar das artimanhas dela para tentar atingir o objetivo dela. E depois se atingir, será que vale a pena? Conseguir as coisas assim de qualquer jeito, passando por cima dos outros? Será que uma hora a conta não volta para nós? E aproveitando também a lição, vamos lembrar uma coisa que nós falamos muito em reencarnação, nós viemos em outra situação para reparar coisas que fizemos no passado. E se nós fôssemos lá no passado, uma pessoa muito bonita, uma pessoa elegante, e com isso a gente maltratasse as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Aí quando nós chegássemos lá, nós desencarnássemos, nós chegássemos do outro lado e falassem assim, fulano, você fez isso, aquilo, assim, assado. E a gente percebesse que nós tínhamos feito grande mal para os outros. Qual é a maneira que a gente talvez peça para reparar? Às vezes a gente peça para nascer feio. Tá? Com uma série de cicatrizes, uma série de dificuldades, justamente para a gente reparar o que nós fizemos lá atrás. Então, que nós possamos refletir nisso daí, ao olhar para uma pessoa e falar assim, ó, nossa, fulano é tão feio assim, eu acho que ele deve ser uma porcaria. Ou então, fulano é tão bonito, tão elegante, acho que ele deve ser um cara legal. E nós não julguemos pela aparência, e sim pelo que a pessoa realmente é. Tá bom? Era isso que eu gostaria de passar para vocês, não somente para vocês, mas para mim também, que eu possa refletir nessa situação, lembrar minha historinha quando eu ver alguma pessoa numa situação dessa, falar assim, nossa, que cara feio, nossa, que cicatriz horrível. Pois não. Complementando, eu lembro de ter visto alguma coisa nessas coisas de internet, que o Chico Xavier, quando atendia em Uberaba, falou várias vezes que às vezes viam pessoas, mulheres lindas, só que ele conseguia ver o mal por trás daquela face bonita, aquele corpo bonito e tudo mais. Então, só para... Ele se assustava com mulheres muito bonitas por fora, sim, às vezes por dentro não era...
O Caio prestou um livro esses dias aí, Asas da Liberdade, né, Caio? Que fala sobre reencarnações anteriores de Jerônimo de Mendonça. Jerônimo de Mendonça foi um médio no começo de 1900 e pouco, né, Caio? 1970. E acontece, numa das encarnações dele, ele foi um príncipe, certo? Filho do rei, que depois o rei da Pérsia desencarnou, ele assumiu o reino da Pérsia. E ele começou a tratar muito mal os seus súditos, né? Ao passo que o pai dele fazia diferente. Ele dominava os locais, os territórios próximos a ele, só que ele tratava bem o povo que ele anexava a ele. E todas as vezes que o povo, que ele precisou desses povos que ele anexou, o pessoal estava junto com ele. O filho dele chegou a pensar de maneira diferente. Não, tem que ser do jeito que eu quero, eles não tem que ter a religião dele, vai ter que ser a nossa aqui, eles têm que ser escravizados. Aí o que acontece? Numa determinada situação ele precisou dos fenícios. Tá? Eles eram ótimos navegantes, e ele precisou dos fenícios para ganhar uma batalha. E os fenícios foram contra ele. Ele acabou perdendo a batalha. E com o passar dos anos, o poderio dele acabou caindo. Enquanto que o pai dele, que exercia de uma maneira diferente, tratava bem aqueles povos que ele dominava, o poderio do pai dele só cresceu. Só que ele não maltratava o povo que ele dominava, ele trazia para si. Tá? Então isso daí é só para mostrar como que nós podemos agir. Pai e filhos que agem de maneira diferente. Mãe e filha que agem de maneira diferente. Tá? Então a beleza é muito importante. Mas isso não define o que é a pessoa. O que define que a pessoa realmente é o seu caráter. E as suas ações. Ok? Uma boa tarde a todos. Vamos levar para nossa casa essa lição, né, muito bonita, das aparências, muito bem explicado. E agora, dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje, nós vamos nos envolver com aquela prece linda, a prece de Caritas, ou seja, a prece da caridade. Vamos ouvi-la atentamente. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Nesse momento, nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual e assim, então, ficaremos aguardando alguma mensagem que nos dê mais esclarecimento, né, para a nossa evolução e nos dê mais ânimo. Vamos assim, então, aguardando alguns instantes.
Graças a Deus. Eu não sei se vocês repararam que hoje não houve a mensagem psicografada. Por que será? Nós resolvemos fazer uma limpeza espiritual e do corpo também, em cada um dos aqui presentes, dando o remédio necessário, o alívio, para que cada um que saia daqui saia melhor do que entrou. Tenho uma certeza. Um trabalho limpo, permitido por Jesus, pelo plano espiritual, e pelo doutor Bezerra de Menezes, né, nosso médico. E assim, espero que todos vocês, no íntimo do seu coração, agradeçam esse privilégio que tão carinhosamente o plano espiritual preparou. Tenho uma certeza que todos, sem exceção, receberam o que precisavam, cada um com o seu merecimento e necessidade. Então, eu desejo a vocês um final de dia tranquilo, suave, com boas coisas no coração, né? Com sentimentos mais positivos, para que esse remédio que foi dado para cada um surta o efeito necessário. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agradecendo então essa mensagem, né, esclarecedora, e agradecendo mesmo por todo esse tratamento que nós recebemos. Podemos ter certeza que nós vamos sair daqui bem melhor do que quando nós chegamos. Vamos então pedindo aos nossos médios que retornem à nossa casa de orações e assim vamos dando continuidade. E esse momento é aquele momento de nos mostrar gratos por tudo que nós estamos recebendo e nós vamos receber através do quê? Das vibrações. Nós vamos doar os nossos sentimentos, nosso amor ao próximo através das vibrações. Vamos acompanhando em pensamento todos os lugares e pessoas que nos foram indicados. Vamos então às nossas vibrações de hoje. Então, nesse momento, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Vamos vibrar também em respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Vibremos muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito carinho e amor. Vibremos também para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança
e que sempre possam prover as suas necessidades. Vamos vibrar para que a água que aqui já se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte, fizemos nossas orações, ouvimos o nosso Evangelho, ouvimos a mensagem tão linda e espiritual e já fizemos a nossa parte, não é? Contribuindo através das nossas vibrações. E estamos mais do que preparados para a continuidade dos nossos passes, que o primeiro passe nós já estamos recebendo aqui como gentil. Então nós vamos nos despedindo antes de começar os passes, possamos ter um bom retorno aos nossos lares e nos encontrarmos aqui na próxima semana. Então, vamos à nossa oração final. Então, nós vamos terminando a nossa tarde de hoje, agradecendo por tudo que recebemos nesse momento aqui. Agradecemos, Senhor, pelo Evangelho que podemos ouvir, que tanto nos esclarece, pelas orações que pudermos fazer em benefício daqueles que precisam mais do que nós. E, sobretudo, Senhor, nós te agradecemos pela vida, por essa oportunidade de estarmos cada vez mais aprendendo a ficar perto do Senhor Jesus. E assim, nós vamos desfazendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E a sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaríamos que fossem. E assim, Senhor, nós vamos confiando. E se eu me entregar à Tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supramente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.